Olá Maria, Luana, boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada, querida. Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Chegou o dia da nossa live, falar um pouquinho aí de conhecimento, autoconhecimento e o conhecimento do ser humano em relação ao Dia das Crianças, entender essas crianças, não é mesmo? Extremamente necessário, porque somos responsáveis por elas, não é mesmo? Temos um papel fundamental na vida dessas crianças e precisamos conhecê-las, precisamos entender um pouquinho delas de acordo com o seu perfil único, né? Porque não existe aí um padrão para se criar uma criança. Opiniões a gente ouve de monte, nós que somos pais, né? Mas cada filho até é criado de uma forma diferente, porque cada um deles exige algo diferente de nós, né? Alguns dos nossos filhos têm algo a oferecer, outros têm outras coisas, né, a oferecer. E a gente tem que saber diferenciar. Nenhum ser humano é igual ao outro. Então a gente pode ter 10 filhos e não vai dar para criar da mesma forma, né? Porque como eu disse, cada um vai oferecer algo diferente, cada um vai exigir algo diferente. Então a gente tem que conhecer os nossos filhos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu fiz uma chamadinha aí, não sei se vocês viram, tá? No feed tem a tabelinha de conversão de letras em números, e aí vocês podem, através dessa tabelinha que eu deixei lá para vocês, explicando também como é que faz, encontrar o número de personalidade e encontrar o número de tendência dominante dos filhos e de quem quer que seja, tá? Para que vocês possam compreender aí os perfis que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então lá tem tudo, não precisa fazer agora, porque senão vocês vão perder informação, né? Mas depois calculem, quem não sabe, o número de cada dos seus filhos, né? E revejam o vídeo que vai ficar salvo. Vou tentar, né? Se eu não fizer nada de errado. Vai ficar salvo e aí vocês podem rever as informações. Não percam as informações não, tá? Bom, gente. Então, iniciando aí, enquanto o pessoal vai entrando, gostaria de falar que a gente sabe, né, que principalmente quando a gente se torna adulto e tem lá os seus traumas, as suas dificuldades, vai para um psicólogo, muitas vezes, né, a gente volta brincando, mas geralmente o pessoal costuma dizer que é culpa da mãe, culpa do pai, criou de tal forma, reprimiu não sei o quê, queria que eu fizesse tal coisa que eu não queria, enfim. A culpa vai ser sempre dos pais, não vai ter jeito, mas a gente tenta ser o melhor que pode, né? Existe muita fantasia em cima do pai e da mãe que a gente tem que ser para um filho, que a gente tem que incentivar, os princípios que a gente tem que estimular nessa criança e tudo mais. A responsabilidade é grande demais e por mais que se faça nunca vai estar bom, né? Eles sempre terão alguma coisa para reclamar de nós, mas a gente tem que usar aí todas as ferramentas, conhecimento que tiver para tentar ser o mais assertivo possível, tá bom? E como que a numerologia ela pode nos ajudar em relação a isso? Numerologia, gente, olha, lógico que eu sou suspeita para falar sobre isso, mas eu acho que todo pai deveria ter um mapa do seu filho para entender quais são as suas características principais, tanto para o lado positivo, para você entender qual é o potencial dessa criança, quanto para o lado negativo também, porque todo número tem, né, o seu lado sombra e o seu lado positivo, para tentar orientar adequadamente, para você saber o que realmente seu filho é, com todos os seus potenciais e as suas limitações, ou mesmo as suas deficiências, né, para orientar de forma mais direcionada. Então a numerologia ela ajuda nesse sentido, para você entender qual é a missão desse filho, né? Qual que é a personalidade dele, quais são as principais características que ele traz, que não adianta eu ficar lutando contra ela, né? Não adianta você querer exigir de um filho que ele pense como você, que ele siga a carreira que você quer, porque ele tem já a natureza dele, né? Já tem a missão que ele veio cumprir aqui,
Então você acha que ele te desafia, você vai querer reprimir essa criança para que ele não te desafie, para que ele não te responda, para que ele, enfim, que ele se encaixe naquilo que você acha correto, e você só vai se afastar do seu filho. E outra coisa também, muitos pais, eles acabam projetando nos filhos as suas dificuldades, né? Além de todas as suas crenças, as suas dificuldades, as suas facilidades. Então a gente tem que entender isso, e muitas vezes a gente confunde, a gente também cria um monte de expectativa, não é só o filho, né? Os filhos que criam expectativas em relação a um pai, a uma mãe, a gente também, como pais, fica exigindo certas coisas dos filhos que às vezes eles não têm condições de nos dar, ou então a gente quer que eles façam como a gente faz. E a gente tem a nossa natureza, né? Aquilo que às vezes é mais fácil para mim, para desenvolver, né? Não é tão fácil para ele. Às vezes eu sou mais emocional, eu quero que meu filho seja emocional, seja sensível às minhas emoções, mas aí ele tem uma tendência mais racional, voltado mais para o mental. Ele não é igual a mim, então não adianta eu querer pegar ele pelo lado sentimental, que não vai rolar. Da mesma forma, uma criança que seja mais emocional, não adianta eu tentar lidar com ela através de gritos, de xingos, cobranças, não é assim que ela vai funcionar. Não é dessa forma que eu vou conseguir extrair o melhor que ela tem para me oferecer. Então, por isso que é importante a gente entender o perfil dessas crianças, tá? Como eu disse lá no começo, os números que mais definem essa característica da essência da criança é o número de personalidade e o número de tendência dominante. Como eu disse, depois vocês voltam lá no feed, tem a tabelinha de conversão, tá explicando a forma de fazer, mas resumindo, sempre vai usar o nome de registro, né, da criança. Se houve alteração depois, acrescentar sobrenome de pai, enfim, não vai utilizar esse, vai usar sempre o nome de registro, nome completo, vai transformar as letras em números, lá tem a tabelinha de conversão, vai somar tudo, e aí desse total a gente só trabalha com os números de 1 a 9, certo? Então deu um total, digamos, de 123. Você vai somar esses números entre si, 1 mais 2 mais 3, e vai chegar a um algarismo só. É esse o número de personalidade do seu filho, tá? E de quem mais você queira fazer. Número de tendência dominante, como eu disse, a gente trabalha com a tabela de 1 a 9. Então você vai ver quantas evidências teve de cada número no nome completo do seu filho, e o número que aparecer mais é a tendência dominante dele. Então esses dois números são importantes, são extremamente importantes na definição da personalidade deles, né? Isso a gente tem que avaliar de acordo com as características que eu vou começar a passar para vocês, tá bom? Bom, aquilo que eu disse, quero reforçar para vocês. Não adianta eu querer que o meu filho seja igual a mim. Não adianta eu achar que se eu tenho facilidade com determinada coisa, ele também vai ter. Ou se eu tenho dificuldade com determinadas coisas, ele também vai ter. Então eu tenho que entender essa criança como ser único, com características que são dela, e respeitar isso. Tá bom? Então vamos começar a falar um pouquinho de cada um desses números, porque eu falo bastante, e aí depois eu tenho que ficar correndo com a live no final, porque não dá tempo de passar todos os números. Então vamos lá, gente. Você verificou lá que seu filho tem 1, ou na personalidade, ou na tendência dominante. Qual que é a energia do 1? Gente, o 1 é energia ativa, yang, de movimento. Então essa criança, ela vai ser mais agitada, ela vai ser mais proativa, ela tá sempre em movimento. Não adianta eu querer colocar uma atividade ali para ela ficar quietinha, assistindo uma televisãozinha, que ela tem muita energia física e mental, e ela precisa que a gente arrume atividades para ela, que ela consiga extravasar essa energia, tanto mental quanto física, porque senão essa criança ela começa a ficar irritada. Certo? Mas o que você tem como filho? Você tem uma criança extremamente inteligente, mais voltada para o racional, tá? Ela não é tão sensível às emoções, ela é voltada mais para a razão, certo? Corajosa, uma líder inata. E o que vai acontecer? É aquela que vai meio que tentar liderar a casa, os irmãos, até os pais, às vezes, né?
Número 1, ele age muito sozinho, então ele gosta das coisas à maneira dele. Não que ele não interaja, ele interage sim, mas as coisas, quem tem que liderar, quem tem que comandar, tem que ser do jeito dele, tá? Então, de positivo, muito corajoso, uma pessoa independente, com muita segurança pessoal. E a gente não pode reprimir isso. Ele vai te enfrentar, vai te desafiar, né? Porque ninguém manda no 1. Então, você tem um filho 1, você já pode esperar. Se você também é uma pessoa autoritária, que vai dar choque. Só que não é através da guerra que você vai conseguir ter o respeito dessa criança, tá? Enquanto criança, enquanto jovem, né? Porque ainda tá aí sob os nossos cuidados, tá morando conosco, tá dividindo o mesmo espaço, né? Tá compartilhando opiniões. Então, é difícil você convencer o 1 de que ele tá errado, ele não cede. Ele não tem tendência à empatia. Então é um pouco complicado, porque você faz o melhor que você pode, você oferece uma série de coisas e esse retorno muitas vezes com o filho 1 não vem. E aí? Posso considerar que o 1, vez por outra, ele age de forma individualista, egoísta? Pode ser. Mas você também tem o seu lado negro, digamos assim. E o seu filho 1 também vai ter. Essa é uma deficiência dele. Como é que você vai trabalhar isso? É xingando, é brigando, né? Outra coisa, também gosta de ficar no canto dele, com as coisas dele, são os amigos, lá de fora, não interage muito, ele não se dispõe a participar com a família das atividades que eles gostam. Tem que ser alguma coisa que essa criança, que esse jovem gosta, porque senão ele não participa. Senão ele faz de má vontade. Então é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar. E não vai ser através da guerra, porque ele é teimoso. Como eu disse, é racional, então ele pode ser frio, né? Pode ser bem resistente a uma batalha, digamos assim. Então se a intenção não é, né, medir força, não é, lógico, que os pais têm que dar o limite. O 1 até precisa desse limite, mas você tem que ser muito inteligente para lidar com uma criança ou um jovem número 1. Porque se você se impõe demais e ele não encontra o espaço dele, ou ele se deprime, que é um pouco mais difícil, tá? Ou ele vai ficar te enfrentando, ele vai ficar batendo de frente e vocês vão se afastar. Ele vai ficar doido para sair fora de você se ele não encontrar vazão para essa liderança, essa autonomia, né, essa independência e essa autoridade com a qual ele já nasceu. Ele não vai mudar isso. Então vocês têm que ser inteligentes para lidar com essa criança, aproveitar ao máximo, né, dessa autoconfiança dela, essa segurança, como eu posso dizer, essa liderança, essa forma meio impositiva às vezes de se colocar, mas na verdade é a autoridade que ele tem. Isso não dá pra gente reprimir. Não pode reprimir, porque ele tem uma função, né? Não é só nós, como pais, que ensinamos. A gente não pode esquecer que essa criança que veio é um ser, né? Um espírito que está ali também contribuindo com o nosso processo de evolução. Então, aquela criança que vem para desafiar não só pai e mãe, mas aquela família, ela tem uma missão ali. E quando eu anulo a personalidade mais forte, né, ou desafiante que o meu filho tem, eu estou deixando de aprender com ele. Tá dando para entender, pessoal? Então, assim, por mais que seja difícil lidar com as crianças, com os jovens que são mais, que nos desafiam mais, a gente tem uma lição ali para aprender com ele. O que ele está te ensinando através disso? Que você também é autoritário, que você também está sempre disputando, está sempre competindo, está querendo impor a sua autoridade? Ou toda essa independência dele, né, que é a missão, tá? É a missão, o número de personalidade também traz o destino dessa pessoa. Então, qual é o destino do 1 na tua vida, desse filho na tua vida? Na maioria das vezes é te mostrar a força que ele tem para se estabelecer sobre as próprias bases, a coragem que ele tem de trilhar novos caminhos, coisa que você não tem.
Então você fica projetando aí, vai lá, fica dando conselho para o 1. Deixa eu te falar, seu filho 1 não vai ouvir seus conselhos. Por quê? Ele acredita que ele tem o direito de tentar por ele mesmo. Que as suas limitações, que as suas dificuldades, que as dificuldades que você encontrou, necessariamente não tem que ser as dele. Então você pode falar, pela minha experiência, você não deve fazer isso porque vai dar errado. O 1 só vai aprender batendo cabeça. Só errando, apanhando da vida. É só assim que ele aprende, infelizmente. Então você vai ter que ter muito jogo de cintura para, através da inteligência, convencer essa criança ou este jovem de que ele não deve seguir por ali. Porque se você falar, não vai porque eu estou mandando, é um desafio a mais para ele que ele adora para fazer. Entenderam? Então, muitas vezes a gente tem que ser, pai e mãe tem que ser, sei lá, mágico, né? Tem que ter uma cabeça assim, porque para entender certas coisas, né? E a gente vem de uma criação, a maioria de nós vem de uma criação assim muito, digamos, ignorante, né? Sem esse respeito, uma coisa mais opressiva e tal. Eu mando, você obedece. E essa geração de agora não é assim, eles enfrentam. A gente também deu certa liberdade para eles porque a gente não teve muito, se sentiu desrespeitado e a gente respeita. Só que a partir do momento que a gente respeita, a gente vai ter que lidar com a natureza deles, porque eles vão se revelar da forma como são. Né? Eles não vão ficar quietos, não vão engolir o choro, não vão engolir as verdades que eles têm para dizer. Então a gente tem que estar preparado para isso também. A gente deu o respeito, a gente deu a liberdade deles se expressarem. Então eles virão com toda a força da forma como são. Então deu para entender, gente, com o 1 não adianta ser pela guerra. Sim, ele vai ser um pouco egoísta, ele vai ser individualista nas ações dele, você vai dar o que você puder, mas você não vai ter esse retorno, porque ele só vai fazer aquilo que ele sentir realmente vontade, muitas vezes ele está focado nele mesmo. Só que tem uma missão por trás disso, você tem um filho assim, não é por acaso, nada é por acaso. Né? Ele tá te mostrando também um pouquinho da sua individualidade que você não respeita, ele tá respeitando a dele para de repente mostrar-se como exemplo para você, ou aquilo que eu acabei de falar, né? De repente ele é um reflexo seu, é um espelho para você entender que a sua autoridade também tem limite, né? A sua imposição vai encontrar uma barreira no outro e ele vai te desafiar. Certo? Então, 1 é dessa maneira e não é para reprimir aquilo que ele esteja lutando para desenvolver. Não é para projetar nele as suas dificuldades, as suas limitações, porque isso não vale para ele. Ele é muito criativo, ele pode trilhar o mesmo caminho que você trilhou e aonde você parou porque você não encontrou oportunidade, ele vai enxergar uma forma de transpor um obstáculo, ele vai abrir uma nova porta, ele vai deixar esse caminho aberto para outras pessoas, porque esse é o destino do 1. Abrir novos caminhos. Estão entendendo? Tá? Então não pode reprimir, mas lógico, tenho que dar uma orientação, eu tenho que colocar um pouco de limites, mas isso daí, gente, é só, como pode dizer, é para cumprir o nosso papel, né? Para criança, para o jovem não achar que ele pode tudo, que ele é dono do mundo, que ele tem que passar por cima de todo mundo que nem um trator. Então a gente tem esse papel de dar uma segurada, mas aquela sabedoria, nossa bagagem de vida para saber qual é o limite, para que eu não reprima a natureza dele, né? Porque eu fico reprimindo aqui tudo aquilo que era para ele desenvolver e se mostrar como exemplo de algo que seria bom, eu como pai, como mãe, estou reprimindo. Joia? Então, 1 segue mais ou menos nesse caminho. Se der tempo, depois eu volto e falo um pouquinho mais. Pra gente não se atrasar e não deixar de falar de nenhum dos números, tá bom? Já se eu tenho um filho de número 2, veja bem, gente, se vocês estiverem lá reduzindo e chegaram no resultado final lá, e aí vai somar aqueles números entre si, e para chegar no 2, você passou por um 11, por exemplo, deu 29. 29 é a soma total do nome dele. E aí você sabe que você tem que reduzir a um dígito só. Então você vai somar 2 mais 9, que vai dar 11. E aí você somaria 1 mais 1 até chegar no 2, que seria o número que
a numerologia consideraria de personalidade. Só que depois eu vou falar mais sobre isso para vocês numa outra live. Quando a gente passa por um 11, esse 11 é um número mestre. Aí ele é diferente do 2. 2 mesmo é quando a soma total deu 101. Aí você vai somar 1 mais 0 mais 1 que vai dar 2. Ah, deu 20, 2 mais 0, 2. Se o 2 é puro, maravilha. Nós vamos falar do 2 agora. Agora, se passou por um 11, que é um número mestre, aí é outro significado. Aí é uma criança realmente especial, com possibilidades muito maiores. Mas depois a gente vai fazer uma live só para números mestres, tá bom? Mas vamos falar agora do 2. Então, somei tudo, deu 2, né, se não deu número mestre. Se é um 2, essa criança, quais são as principais qualidades dela? Ela é pacífica, ela é diplomática, amorosa. O 2 ele é um número mais emocional e ele é voltado para as uniões. Então ela é parceira, ela colabora, ela cede à vez. Não é uma criança que vai ficar te desafiando, totalmente contrário do 1, né? Ela é mais resiliente, empática, mais sensível. Só que, ao mesmo tempo, pelo lado negativo, lá o 1 não tem lá a individualidade, o egoísmo, às vezes. O 2 ele acaba se tornando muito dependente emocional. Ele acaba se anulando em função do que os outros querem dele. Então a gente tem que orientar nesse sentido, tá? Porque, primeiro, não adianta você querer extrair o melhor de uma criança, de um filho 2, através de briga, de xingo também, né? O que quer que seja nesse sentido de agressividade, porque ele é mais frágil emocionalmente. Isso vai servir para ele guardar muita mágoa. Muitas vezes ele não vai reagir, só que isso vai afetar ele emocional, né? De forma emocional, espiritual, ele vai acumulando. O 2 não esquece mágoa. Ele arrasta isso por muito tempo. Então, você fez uma coisa para ele enquanto ele era criança, ele vai virar um adulto e vai lembrar disso. Tá? Ele guarda muita mágoa. E quanto mais você pressiona, mais ele se submete, só que ele fica mais assim, ele deprime, ele não vai para frente. Então, tem que ser tudo com o 2, tem que ser tudo por amor. Se consegue as coisas do 2 através da conversa, não da ofensa, não do desafio. Não adianta você querer impor para o 2 que ele atenda às suas expectativas em determinadas coisas, como, por exemplo, a forma como você tem que reagir com as pessoas, né, com seus coleguinhas na escola. Aí cresce mais um pouco, eu gostaria que você fizesse tal coisa profissionalmente, por que você não faz isso, você não faz aquilo, não estuda isso? Não. Essas expectativas, assim, como eu posso dizer, que são coisas específicas, não adianta você querer impor para o 2. Ele tem que sentir no coração, ele tem que sentir que aquilo é bom não só para ele, mas bom para os outros. Então o 2 ele é muito mais passivo, pacífico, não adianta você querer ficar acelerando o 2, que ele não funciona na pressão. Isso, exatamente. Euli, né? Colocou. Eulis. Então, na pressão ele não funciona. Então, com o 2 tem que ser tudo por amor, na conversa, você colocar para ele como é importante a colaboração dele junto de você, ajudar ele a fazer as coisas, porque em parceria ele funciona muito melhor, certo? E aí a gente tem que orientar esse 2, essa criança 2, esse jovem 2, que ele também não pode se autoanular o tempo todo. O 2 ele cede a vez. E aí, às vezes, ele acaba vivendo o propósito que outras pessoas determinaram para ele. E ele não acha um caminho próprio. Ele vive em função dos outros, daquilo que os outros precisam, daquilo que os outros acham que é bom que ele faça. Então, tem que tomar cuidado com isso, para que ele não entre em autoanulação. Né? Ele sempre cede a vez, é aquela criança boazinha, né? Aquele irmão bonzinho que sempre cede, que nunca dá trabalho e ele também nunca tem atenção. Né? Porque normalmente quem tem atenção são as crianças mais, não digo problemáticas, mas aquelas que dão mais trabalho, né? Aquelas sempre dão mais trabalho, e o 2 ele tá sempre ali colaborando, sempre quietinho, sem dar trabalho, e aí as pessoas esquecem dele. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Precisa ensinar a criança, o jovem 2, a estabelecer um contraponto entre o que ele
deseja ser para o outro e o que ele precisa ser para ele mesmo. Senão, ele vai viver um caminho que é dos outros, não é dele. Tudo para o outro, nada para ele. Né? Ele vai se tornar um adulto que vai chegar numa fase da vida que vai perguntar o que eu fiz por mim. Ou então, aí quando as pessoas não precisarem mais dele, que as pessoas seguirem um caminho independente, aí ele vai achar que ele não tem mais motivação, não tem mais razão de continuar, porque não tem mais ninguém para que ele possa fazer alguma coisa. Então, com o 2, a gente tem que ensinar esse equilíbrio entre o eu e o outro, porque ele vive para o outro, ele vive para ser bonzinho, pacífico, empático, resiliente, e ele não toma uma atitude mais assim determinada na vida dele em função dele mesmo, ok? Vamos lá. Agora o 3. Gente, se você tem um filho, né, um jovem, uma criança que é número 3, primeira coisa, gente, tagarela, porque a natureza dela é espontânea, comunicativa, alegre, feliz, né? Então aquela criança é quase uma artista, né? Ela é muito criativa, ela tá o tempo inteiro falando. E aí, gente, é uma judiação. Sabe, quando a gente faz mapas para adultos que são 3, né, e também nos meus cursos a gente conversa muito com os alunos, e eu tô cansada, tô realmente assim decepcionada de ver tanto 3 que tá deprimido, que sempre foi reprimido pela família. Sabe aquela história de, menos, ai, para de falar um pouco, você fala demais. Né? Os pais não acompanham a energia dessa criança 3, e aí começa a reprimir a criança, porque ela fala demais, porque ela não para. Aí começa a criança é espontânea, ela brinca, ela se diverte, ela tem lá, como é que eu posso dizer, a sua espontaneidade na forma de se movimentar e tudo mais. E até a gente teve até acho que o penúltimo curso, né, que a gente estava conversando com uma pessoa que ela era 3, mas ela não se sentia 3 de jeito nenhum. Falando, não sou espontânea, eu sou tímida, eu evito falar na frente das pessoas. E aí você começa a resgatar a criação dessa pessoa, aí ela começa a lembrar das coisas. Meu pai reclamava que eu era menina, não podia sentar de tal jeito, né? Não pode sentar de perna aberta, porque tá de saia, porque não sei o quê. Eu ia falar alguma coisa, dá um tempo pra minha cabeça, você fala demais. E sempre reprimindo, sempre reprimindo. Aí a pessoa acha que ela tá errada. Que se ela falar demais, ela vai acabar dando um fora, né? Isso faz parte do 3, tá, gente? É falar sem pensar. Eles fazem isso, mas é devido à espontaneidade que eles têm. Só que eles não conseguem acompanhar esse ritmo e começa a deprimir, a reprimir essa criança. E aí vai se tornar aquele adulto que não pode ser o que é, porque senão as pessoas vão achar que ele tá em excesso, tá exagerando. Então, cuidado, você tem um filho 3, deixa essa espontaneidade fluir. Se você tá sobrecarregado, não aguenta esse ritmo dele, põe alguém para te ajudar. Mas põe essa criança para fazer uma atividade física, para fazer uma atividade criativa, artística, né, para ela desenvolver e para expressar esses talentos. O 3, a criança 3, ela tem muita, além da criatividade, ela tem um olhar muito belo, muito otimista sobre a vida, sobre as pessoas, tudo para ela vira arte. Então, põe isso para aflorar, não ficar reprimindo a criança. Pelo lado negativo, sim, ela pode ser um pouco sonhadora, né, muito sonhadora, meio iludida, não tem toda aquela profundidade, se interessa por diversas coisas ao mesmo tempo, mas não tem aquela disciplina, aquele foco para realizar essas atividades até o final. Então isso a gente tem que orientar, né, dar uma forçadinha para que ela termine uma coisa antes de começar outra, porque senão ela fica com várias coisas iniciadas e não termina nada. E ela leva isso para a vida adulta, cheia de ilusões, cheia de sonhos, né? E aí voa um pouco e foge da realidade. Quando a realidade pressiona, aí ela não aguenta a pressão.
O número 3, na verdade, a gente o reconhece como o número da criança mesmo, né? Até para os adultos, quando a gente vai descrever o 3, a gente fala que o 3 é a criança, ela é pura, ela é inocente, ela não tem maldade, ela vê sempre as coisas de uma forma positiva, tá? Então a sorte, as coisas fluem muito bem na vida de um 3. E aí, como flui bem, às vezes ele também se sente reprimido, assim, ou se sente ali, na verdade, culpado, porque as coisas para ele são mais fáceis e as pessoas ficam tentando convencê-lo de que a vida não é fácil. Para você foi fácil, porque a sua vida é fácil. Deixa a vida da criança, do jovem ser fácil, deixa ele entender como fácil, porque a vida do 3 flui exatamente por isso, porque ele está conectado com essa energia de leveza, de sorte. Ele vê a vida de uma forma tão otimista que às vezes ele não tem nem mérito para conquistar tantas coisas e as coisas acabam acontecendo na vida dele porque ele está conectado com essa energia de providência, de que vai dar certo. E aí, de repente, ele tem pais que são assim, tem muitas responsabilidades, para quem a vida não foi tão fácil, que a vida, né, ainda é difícil, e aí ele fica ali plantando na cabeça do 3 que a vida é complicada, que nada vem fácil, né, que tudo na vida é um problema, reclama, e aí se ele não dá todo esse valor para o difícil, fala que ele é alienado. Então vejam bem, gente, aquela coisa que eu falei desde o início. Não é porque foi difícil para você que tem que ser difícil para o seu filho também. Mas é para ele dar valor. Não, não é assim que ele vai dar valor. E de repente não é porque foi difícil para você que ele não vai encontrar uma maneira mais fácil de chegar a esse objetivo. Tá? Então, parem de reprimir a espontaneidade e a esperança que esse 3 tem de que as coisas para ele vai dar certo. Lógico, um pouquinho de realismo, maravilha, né? Tem que dar um ponto, um foco, né, para o 3, porque senão ele viaja na maionese, né? Muitas vezes acaba agindo de maneira mimada também, porque ele não é muito dado para as responsabilidades, e aí quando a coisa aperta, aí ele age como a própria criança mimada, birrenta, que empaca e não sai do lugar. Então precisa, vem cá, dá um choque de realismo no 3 de vez em quando, mas não embutir as suas crenças limitantes e pessimistas na cabeça dessa criança, porque a vida dela não vai funcionar dessa forma. Para você foi difícil, pai, mãe? Para ele vai ser mais fácil, porque o 3 veio exatamente com essa missão, de mostrar para as pessoas que não é porque a sua situação é dramática, é complicada, que quando você recorrer a mim desta maneira, eu vou ter que sair da minha energia positiva para entrar na sua energia negativa, naquilo que não está dando certo para você. Pelo contrário, o 3, a missão do 3 nessa vida é, se você está ruim e recorreu a ele, ele vai te tirar dessa energia negativa e trazer para a energia positiva dele. Entenderam? Então deixa ele confiar nisso, que ele está bem. Deixa ele acreditar que as coisas para ele fluem fácil, porque é conectado com essa energia que realmente vai fluir. E para de reprimir a espontaneidade dessa criança. Deixa ela falar. Deixa ela brincar, deixa ela dar os foras dela. Ela é divertida, ela é descontraída. Para de querer pesar nessa criança, nesse jovem, para dizer que o mundo é difícil, porque você tem que ter responsabilidade. Você pode ter responsabilidade de uma maneira mais descontraída, mais leve, mais esperançosa. É assim que o 3 funciona. Ele é extremamente carismático, amigável. Não adianta você falar para o seu filho 3 que ele tem que ser mais seletivo com as amizades dele. Não vai rolar assim para o 3. Ele vai fazer amizade com todo mundo. Ele vai sair na rua, ele vai cumprimentar o vizinho, ele vai falar o nome dele. Aquelas crianças que você chega, fala um oi pra ela, nossa, ela começa, desenrola com você numa boa, como se ela já te conhecesse há muito tempo. O 3 é assim. E é assim que tem que ser, porque é através do contato social, dessa interação social dele, que ele consegue as melhores oportunidades na vida.
E aí você fica lá segurando, não é pra ficar falando com qualquer estranho, não é pra... Lógico, tem limites, tudo tem limites. Mas você não pode ficar reprimindo a espontaneidade, esse caráter amigável que ele tem, essa forma otimista de encarar a vida. Porque ele não veio para entrar na sua onda negativa, nos seus dramas, nos seus problemas. Ele veio para te tirar de lá e trazer para a energia de luz dele. Deu para entender? Aquilo que eu falei. Por um pouquinho de bom senso para ele, senão, né, esse caráter sonhador já vira uma coisa assim mais alienada, né, fora da realidade, mas não reprimir. Porque a energia dele é outra. É o único número que ele consegue levar numa boas responsabilidades sem se sentir sobrecarregado com elas. Se sobrecarregar, ele vai dar um jeito de se soltar disso. Tá? Vai dar um jeito de sair fora, porque sob pressão, tensão, ele não funciona, não vai para frente. E ele consegue driblar esses problemas. Tá? Então não fica tentando forçar o 3 a ser quem ele não é. Ele vai ver a vida de uma outra forma, mais leve, mais branda, né? Cheia mais de esperança, como eu disse. E tem que ser assim, porque é assim que as coisas fluem fácil na vida dele. Beleza? Vamos para o número 4 agora. Gente, a criança 4, ela é assim... De característica positiva, ela é mais disciplinada, muito responsável desde cedo, organizada, meio metódica até com as coisas dela, principalmente. Para uma criança 4, gente, o senso de responsabilidade já vem, como eu disse, desde muito cedo. E aí o que acontece? Por ela ser responsável, as pessoas também vão jogando encargos nas costas dela. E aí vai pesando em cima dessa criança. Os pais de uma criança 4 tem que ficar muito atento para que essa responsabilidade natural que ele tenha não fique ainda mais pesada, porque você acaba confiando nele, você acaba achando que ele é capaz de desenvolver certas coisas quando ele ainda é uma criança, quando ele ainda é muito jovem. Então tem que tomar cuidado. O 4, ele veio para assumir responsabilidades, para despertar o senso ético, a honestidade, a lealdade, a estabilidade, a segurança. É assim que o 4 funciona. Então ele precisa ter uma rotina, ele precisa que as coisas sejam colocadas para ele antecipadamente, para ele se organizar e entender como é que faz. Então esse negócio de instabilidade no ambiente familiar, insegurança, mudanças que acontecem sem que fosse, né, previsto, bom, mudança geralmente difícil a gente programar, mas imprevistos, coisas assim, ele não lida nada bem com isso. Tá? Uma criança 4, um jovem 4, ele precisa se antecipar às coisas para que ele possa organizar e possa desenvolver. Se acontecer de repente, ele trava. Então, ele não é tão flexível, versátil, adaptável, não é assim. Mas lembra que eu falei? A missão do 4 nesse mundo é trazer segurança, honestidade, trabalho, esforço construtivo. Então tudo isso você pode esperar dele. Mas não queira que ele tenha muita habilidade, muito jogo de cintura para lidar com aquilo que não foi previsto. Aí ele vai ficar tenso, aí ele vai empacar. A gente costuma brincar aí com os 4, né? Dizendo que se mudar a cor do capim, ele morre de fome. Mais ou menos isso. Claro que a gente não vai subestimar de forma nenhuma, é só uma brincadeira, mas é só para vocês entenderem que com ele tem que ser tudo, tem que ser previsto, antecipado, acordado antes. Então, lealdade com esse filho, né, aquilo que se prometeu, aquilo tem que ser cumprido. Porque para ele, a palavra das pessoas vale muito. E uma vez que ele perde a confiança, aí você não consegue reconquistar. Tá bom? Então, com o 4, você tem que ser honesto, você prometeu, você cumpre, você fez um acordo com ele, vá até o final, aquilo que foi acordado tem que ser realizado, senão a coisa complica com ele, tá? Então, como eu disse, meio resistente a mudanças, mais conservador,
bem teimoso, às vezes o método dele não tá funcionando, né? Um jovem que ele decidiu que ele vai fazer uma coisa de determinada forma, não tá funcionando, mas enquanto ele não tentar todas as possibilidades, ele não desiste, ele fica ali dando murro em ponta de faca, ele reclama demais de tudo, mas às vezes até parece um tanto pessimista, tem uma certa tendência a ver a vida assim de forma dramática, né? Reclama de tudo, tudo não dá certo, parece, é só comigo que acontecem essas coisas. Então a gente tem que, como pais, tirar um pouco dessa maneira pesada dele ver a vida, né? Agir de forma mais otimista perto dele, ensiná-lo a ver as coisas boas que acontecem, porque senão ele fica muito focado ali no que não deu certo. O 4 ele tem tanto medo de que as coisas não dê certo que ele já se conecta com aquela energia, porque ele tá ali, se precavendo contra a coisa ruim que vai acontecer. Então o jovem 4 ele pode entrar por esse caminho, a gente tem que tentar tirar ele dessa, tá? Agora, se ele já pega uma família que também é pessimista, que também reclama de tudo, aí, nossa, que adulto vai crescer? Aquele homem, vida, céus, tudo que é errado acontece comigo, tudo que errado não, né? Tudo que não tem para não dá certo na minha mão, para mim, tudo é mais difícil. Então, precisa tirar o 4 dessa energia pessimista, pesada, essa mania de reclamar de tudo. Mas fora isso, uma pessoa muito responsável, estudiosa, esforçada, comprometida com aquilo que faz, e é daí que você tem que extrair o melhor que ele tiver. O melhor dele é esse. Vai ser uma pessoa que, nossa, vocês têm uma atividade para fazer junto, enquanto não acabar, ele vai estar ali do seu lado, vai estar se esforçando até que aquela atividade tenha chegado ao fim. Mas, como eu disse, tudo bonitinho, explicadinho antes, né, para não ter nenhum tipo de problema. Gente, olha, eu tô vendo a hora aqui, se acabar o nosso tempo, eu salvo essa e continuo para falar dos outros. Vamos lá, pro 5. Gente, o 5, ele é terrível, é daqueles que se você falar não pode, aí ele vai fazer, não é que nem o 1 que te desafia, mas ele é curioso, tão curioso, se você falar, não pode ir em tal lugar, não pode usar tal coisa, ele vai querer experimentar só para saber porque não pode. O 5 ele é comunicativo, amigável também, como o 3, né? Tá sempre rodeado de amigos, ele está em contato com o melhor e com o pior do mundo. Tá? O 5 ele fica na posição central do ciclo de 1 a 9. E a função dele nessa posição central é intermediar os extremos aí. É pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e juntar, e comunicar e né, fazer com que os extremos interajam. Então ele vai estar desse lado, vai estar desse lado, sempre em cima do muro. Vai aceitar tudo que vier. Primeiro ele experimenta para depois verificar se deu certo ou se não deu. Às vezes é tarde demais. Então, assim, nem tanto quanto criança, porque como criança ele ainda não dá muito trabalho. Mas, lógico, não tô falando também que necessariamente vai te dar trabalho. Mas o 5, um jovem 5, um filho, quando ele vai entrando na adolescência, que ele vai querendo descobrir o mundo, o 5 por natureza ele já é do mundo, tá, gente? E aí, quando ele começa a descobrir esse mundo, aí ele dá um pouquinho de trabalho. Tá? Então tem que dar muita orientação, o que pode, o que não pode, ele vai fazer tudo o que ele quiser, tá? O que você falar que ele não pode fazer não vai adiantar de nada. Mas sabe aquela história de que você dá aquela freada, porque mesmo assim ele vai derrapar? Então é mais ou menos isso. Você segura o quanto você puder, não demais, porque aí vocês não vão ser amigos, aí ele vai fazer só porque você disse que não era pra fazer, vai virar uma coisa mais de desafio, né? E aí não vai ser legal, porque vai acabar fazendo coisas só pra dizer que pode fazer, né? Mas você tenta segurar e pôr um pouquinho de medo, porque ele não tem medo de nada. Seu filho é 5 euros, então a gente tem que dar, tá, essa liberdade. O 5 é movimento e expressão. Então, assim, ele tem muitas ideias, é um vendedor nato, ele te leva, na dele, facinho. Quando você vê, você já tá envolvido, você já tá acreditando, ele faz
tudo que ele quer sem nem arrumar conflito com você. Diferente de 1, de 8, né, que bate de frente, impõe. Não, o 5, ele sabe contornar as coisas. E aí ele te leva na lábia dele. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque ele te engana se ele quiser. Lógico, não tô falando por maldade, mas se ele quer realmente fazer alguma coisa, ele vai tentar te driblar ou te convencer. Ele tem um poder de persuasão excelente, tanto que o 5 é o número que ele é o melhor número para vendas, né? O 5 é um vendedor. Então ele te convence daquilo que ele quer sem criar conflito. Então, principalmente, parte de uso de drogas, né, bebida, enfim, sexo, tem que tomar muito cuidado, orientar bastante, camisinha, doença sexualmente transmissível, gravidez precoce, porque além de tudo, né, de ser do mundo, de estar em contato com o pior e o melhor do mundo, o 5, ele é uma energia física. Então a parte da sexualidade é muito intensa para ele. Começa normalmente muito cedo a ser curioso nessa área. E é daí que vem, né? Às vezes ele é um pouco inconsequente, ele não se previne. Para ele é assim, ó, um dia após o outro. Não existe as consequências do futuro, não. Eu vivo hoje, amanhã Deus pertence. Então ele é muito imediatista, ele não pensa nas consequências daquilo que ele faz. Por isso tem que tomar cuidado, orientar muito, segurar, pôr algumas regras ali, coisas, deixar bem claro aquilo que você vai admitir, o que você não vai admitir na sua casa, na sua responsabilidade, porque senão ele voa e é aquilo, na hora de assumir as consequências ele não assume, aí ele tenta jogar pro colo dos outros, tá bom? Então, o 5 a gente... Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda, Elizabeth, a minha aluninha. Então, aí o 5 a gente tem que tomar muito cuidado então com isso, tá? De impor limite, deixar as regras claras para ele do que você não vai aceitar, porque senão ele vai fazer bobagem e vai trazer para você resolver, tá bom? Vamos lá. Gente, como passa rápido. A criança 6. A criança, gente, o 6 é o número da família, então a família é muito importante na vida dessa criança, a união, a harmonia no ambiente familiar, tá? Eu tenho muita pena de crianças 6 que enfrentam aí o divórcio dos pais, alienação parental. Isso acaba com o emocional dessa criança, que ela ama o pai, ela ama a mãe, ela ama os irmãos. Então, separações são muito complicadas para elas, para enfrentar. Tá? E ainda mais se tem um pai, uma mãe que fica um falando mal do outro, querendo que ela se posicione entre um e outro. Gente, isso é terrível para uma criança 6. Ela é amorosa, ela é dada a harmonia familiar, a unir as pessoas. Ela sente muita empatia também pelo outro, ela é uma pessoa muito sensível, então com ela também você não vai conseguir nada impondo. É por amor que você vai conseguir convencer essa pessoa, essa criança, esse jovem, tá? Então, você consegue o que você quiser dele, desde que você o respeite, desde que você o considere nos seus sentimentos, porque para ele o mais importante é isso, aquilo que ele sente. Ele não age pela razão, ele age pelo coração. Então, é ali que você vai convencê-lo a seguir um caminho que você, de repente, acha que seja o mais adequado. Então não adianta você tentar impor e nem exigir muita razão do filho 6, tá? Uma criança muito carismática, muito dada, acolhedora, sensível, caseira, amigável, tá? Mas ela é muito sensível à energia do ambiente. Se as pessoas não estiverem bem, se os pais brigam demais, se o ambiente é muito competitivo, ela começa a somatizar isso e pode se expressar na forma de doença, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado aí com isso, tá joia? Para não criar um ambiente competitivo, desunido, porque isso interfere bastante no emocional de uma criança 6. A criança 7, o 7, por natureza, ele já vai ser mais introspectivo, seletivo, reservado,
extremamente inteligente, tá, gente? O 7 é o número que mais se desenvolve intelectualmente e espiritualmente. Ele é um pouco radical, então às vezes ele parte para o ceticismo, mas quando ele já tem uma orientação nesse sentido da espiritualidade, ele consegue desenvolver os dois de uma forma bem intensa, bem bacana, ele se desenvolve muito. Então o que você tem que proporcionar para uma criança, para um jovem 7? Estudo, em tudo que é área que ele se interessar, porque ele vai se aprofundar muito em tudo aquilo que ele, por tudo aquilo que ele se interessa, ele se aprofunda demais. Então, fazer o possível, né? Às vezes a gente passa por uma situação complicada, mas os estudos dessa criança, a gente tem sempre que investir. Nele a gente tem que investir, porque ele desenvolve demais, muito conhecimento. Então, ele vai se tornar um especialista naquilo que ele, nos assuntos que ele se interessar. Então, estudo para o 7 não pode faltar. Só que ao mesmo tempo, ele é muito desenvolvido intelectualmente, mentalmente, mas ele não lida muito bem com as emoções, com os sentimentos, ele é muito fechado. Então não adianta você ficar perguntando para uma criança 7, um jovem 7, o que você tem? A sua cara não tá boa, não sei o quê. Ele não vai falar. Ele precisa confiar muito em você, ele precisa estar meio ruim mesmo e ter muita confiança para desabafar com você. Mas normalmente ele guarda o que ele sente. Quando a gente percebe que não tá legal e ele não tá confiando para se abrir, a gente tem que ficar atento com questão de depressão, né? E até umas coisinhas a mais, que a gente já falou aí pelo 7, né? Tem que tomar um pouco mais de cuidado, ter mais atenção nesse sentido, porque ele não consegue extravasar o que sente e acaba arrumando subterfúgios para amenizar essa pressão interior. Ele é extremamente exigente, crítico com ele mesmo e com o mundo, tá? Não é só com vocês não, com ele mesmo, ele não aceita errar. Ele, às vezes, ele se desenvolve tanto que ele acha que ele é muito diferente dos outros, que ele não tem um lugar onde ele se sinta realmente adaptado, adequado. Então ele acaba se afastando, se isolando um pouco das pessoas, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido, mas claro, respeitar essa necessidade que ele tem de ficar um pouco mais sozinho. Ele não tá nem sempre deprimido, não tá passando por problemas, mas ele tem essa necessidade de ficar só no mundo dos pensamentos dele, porque é ali que ele se desenvolve. Então ele está sempre estudando, analisando as experiências da vida, desenvolvendo lá uma série de processos internos, fazendo uma série de análises, né, que vão ajudar ele a crescer. Então a gente tem que respeitar o 7, uma criança 7, um jovem 7, ele precisa do seu espaço, da sua privacidade. Então uma casa muito bagunçada, com entra e sai de gente o tempo todo, incomoda essa criança, esse jovem 7. Se ele tá lá fechado no canto dele, que ele precisa de paz, respeita isso, porque isso é muito importante no processo de desenvolvimento dele. É da natureza dele precisar desse momento quieto, na dele, estudando, refletindo, ouvindo a sua musiquinha, jogando, né? Às vezes a juventude gosta muito desses jogos, deixa ele em paz. Mas você não fala mais com a gente. O 7 nunca vai falar, tá, gente? Nunca vai falar demais, vai se expor demais. Precisa estar realmente muito adaptado, muito à vontade com as pessoas para que ele se expresse um pouco mais, mas não é da natureza dele. E ele pode ser muito radical também. Como eu falei, ele se desenvolve demais e aí ele assume certas verdades, certos princípios na vida dele que ele acaba desejando impor para os outros. Então, desde criança, né, a sua adolescência, os pais têm que estar atentos nisso daí. A sua verdade é essa, maravilha. Mas você não pode tratar as outras pessoas como erradas porque elas não concordam com você. E ensiná-lo a colocar isso de uma forma mais amena, mais branda, mais respeitosa, para que ele não esteja sempre criando polêmicas das coisas. Ele desenvolve assim uma forma de ver o mundo um pouco diferenciada. E aí, como eu falei, né, às vezes ele desenvolve os dois lados, intelectual e espiritual, mas como ele é radical, às vezes ele se decepciona com a espiritualidade e fala, não acredito em nada, e aí ele fica querendo chocar as pessoas através das crenças delas, entendeu? Então, tem que orientar ele, que a sua verdade é maravilha, isso serve para você,
ele é muito embasado em tudo aquilo que ele acredita, que estabelece, né, como princípio para si, mas ele fica desafiando os outros e considera ignorante aqueles que não partilham da mesma opinião. Então isso nós como pais temos que orientar desde pequenos, que a verdade é relativa, que ele não é o dono da razão e que ele não pode destratar as outras pessoas porque elas não alcançaram o nível de conhecimento que ele acredita que tenha, tá? Mas ao mesmo tempo não reprimir, não menosprezar o conhecimento que ele acumula, porque ele realmente é muito inteligente, muito embasado. Para você convencer uma criança ou um jovem 7 de que ele não está no caminho certo, de que ele está pensando errado, você vai ter que ralar para provar para ele. Tem que ter argumento, tem que ter embasamento para lidar com essa criança, com esse jovem, porque senão ele não vai ter um mínimo de respeito por você, porque você não está embasado. Ele vai te desafiar, não no sentido de te desrespeitar, mas desafiar provando o porquê que ele pensa assim, porquê que ele age assim. Agora, se você não quer que ele haja ou reaja de determinada maneira, você vai ter que provar para ele que a sua maneira é mais eficiente, tá? Bom, 8. Será que vai dar tempo de falar de todos? A criança 8, gente, ela é tão líder quanto o 1, que a gente falou lá no início, nosso primeiro número. Só que ela age com um pouco mais de maturidade. Que lembra que eu falei, o 1, ele tá começando agora, ele é inexperiente, ele é um espírito inexperiente. Então ele só vai aprender através do erro, não ouve ninguém, só que ele vai errar muito. Já o 8 não, parece não, diz-se que o 8 ele carrega o conhecimento dos números anteriores. Então ele vai te desafiar, ele vai estar embasado, ele não vai aceitar um monte de crenças, de comportamentos padrões, de coisas que você determinou para ele fazer, porque é o número da justiça, da eficiência, da materialidade, ele tem ambição na vida. Essa criança vai sempre tentar superar em nível intelectual e na questão das realizações, ele sempre vai tentar superar os seus pais, ele vai sempre tentar ir além. Ele também é bem competitivo e ambicioso. E não se pode reprimir essa ambição que o 8 tem, porque a missão dele é essa. Eu não falei, né, da missão do 6, do 7. Do 6 é unir a família, tá? A missão do 7 é mostrar profundidade, é cobrar do seu ambiente familiar um pouco mais de embasamento mesmo. Por isso que ele vai desafiar na questão das ideias, né, dos princípios e tudo mais. Vai ser vai se aprofundar em tudo que é tipo de conhecimento, porque ele vai inspirar as pessoas a se aprofundarem mais nas suas crenças, naquilo que eles realizam, enfim. O 7 vai desafiar nesse sentido. Já a missão do 8 é a questão da justiça e da materialidade. O 8 é um número material. Então, às vezes, os pais estão lá cheios de crenças limitantes na vida em relação a dinheiro, liderança, posição social, e aí fica lá tentando impor no filho, tentando diminuir a ambição dele, porque dinheiro não traz felicidade, porque ele é arrogante, porque ele não tem que ficar querendo demais na vida, querer ser superior às outras pessoas. Sinto muito. O seu filho 8 nasceu para liderar e assumir altas posições. Ele não vai ficar por baixo porque essa não é a missão dele. Ele vai querer sempre mais. E aí, se você vem com essas crenças limitantes, fica ali reprimindo essa criança, vai tirar ela do caminho, da missão dela. Então, claro que você vai dar uma base, um ponto de equilíbrio, para que ele não ache que as pessoas são o que elas têm, a posição que elas ocupam. Então, vai dar essa instrução para ele. Mas não vai reprimir essa ambição. A ambição dele, por natureza, ela é sadia. Você só vai dar um limite para que ela não seja excessiva. Para que ele não distorça as coisas, que ele ache que todo mundo vai errar, todo mundo vai fracassar na sua trajetória. Então, o que ele não pode pensar é que se ele fracassar, ele não é ninguém. Então, a gente tem que dar esse tipo de princípio para o 8, para não virar arrogância, prepotência, materialismo. Mas essa questão do progresso, de assumir posições de liderança, de chefiar, isso é do 8, tá bom? Não é para reprimir. Gente, vai terminar a nossa live e vai faltar o 9, então eu vou salvar essa
esse vídeo para ficar lá. E aí, em seguida, eu já entro para falar do 9, tá bom? E fazer o fechamento aí. Bom, enquanto não acaba. Então, o 8, você não reprime nesse sentido e ele vai te desafiar. Ele vai querer que você seja justo com ele.